Eu quero convidar a igreja, então, a abrirmos a palavra de Deus em Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, o verso 19 ao verso 21. Lucas 8, 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. O verso 4 do mesmo capítulo diz que era uma grande multidão. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos orar. Deus, nós nos apresentamos diante do Senhor como tua família, teus filhos e irmãos uns dos outros, querendo pedir que este texto não seja para nós enigmático e nenhum problema, mas para que ele seja a instrução do Senhor que oriente todos os nossos relacionamentos. Pedimos que o Teu Espírito, que é quem nos convence da verdade, nos dirige a ela, seja o nosso orientador nesse processo de ensino e também de aprendizado, e que a palavra do Senhor nos abençoe. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estive afastado da igreja por 20 dias em gozo de férias. E eu pedi essas férias à igreja para um propósito muito claro e necessário, que era terminar de escrever meu primeiro livro. Graças a Deus eu consegui fazer isso depois de 3 anos tentando. Mas, como eu terminei rápido, eu pude ler algumas obras que eu tinha muita vontade de ler e não arrumava uma forma de fazê-lo. Eu li a respeito dos franceses e dos holandeses no Brasil e li alguns livros apócrifos, por causa do interesse que eu tenho no período logo depois do término do escrito do Novo Testamento e o início da história da igreja, da chamada patrística. E pensando nesse texto, eu já estou pensando nele há 1 mês e meio, me interessei pelo livro apócrifo, o Evangelho de Tiago, o chamado Proto-Evangelho de Tiago, ou mais conhecido como o Evangelho da Natividade de Maria. É um livro pequeno, de 21 capítulos, 2, 3 versículos cada capítulo mais ou menos, mas que é muito famoso e importante, especialmente para o catolicismo, porque é exatamente a raiz e o fundamento de grande parte das doutrinas que levaram os cristãos antigos já a idolatrarem e adorarem Maria como uma mulher que, mesmo depois de ter sido mãe, ainda continuasse uma mulher virgem. Esse Evangelho de Tiago, como é chamado, é o fundamento dessas doutrinas. E se eu pudesse resumir o Evangelho, ele narra o nascimento de Maria, os nomes dos seus pais, Joaquim e Ana, um casal muito rico que vivia em Jerusalém, mas que Ana, a mulher de Joaquim, era estéril, não podia ter filhos. E por causa disso havia restrições à participação desse casal na vida religiosa da cidade de Jerusalém, como está descrito no Evangelho.
Maria, quando atinge 3 anos de idade, segundo esse livro apócrifo, ela é apresentada ao templo em Jerusalém, onde ela passa a viver sendo criada pelos sacerdotes. E ali ela vive dos 3 anos de idade até os 16, quando se tornando adolescente, pronta para poder ser desposada, segundo a lei que o livro descreve, eu não conheço na Bíblia de onde eles a tiraram, ela não poderia mais ficar no templo, e então era necessário que os sacerdotes arrumassem um esposo para ela. E jogando sortes, o sorteado foi um homem carpinteiro chamado José, um homem idoso, viúvo, e que já tinha alguns filhos, e pelo menos 2 filhas, das quais uma delas, não nesse evangelho, mas em outro local, eu descobri que o nome dela seria Salomé. E ele é praticamente obrigado a recebê-la como sua esposa, pelos sacerdotes. E então a história acontece mais ou menos como está narrado no evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos. E descreve-se como que o anjo Gabriel veio anunciar o nascimento de Jesus a ela, com alguns detalhes a mais do que nós conhecemos aqui nos evangelhos, e que quando José, que não estava na cidade, estava trabalhando nos campos com os seus negócios, volta, percebe que ela está grávida. E os sacerdotes também percebem que ela está grávida, porque ela é uma das moças virgens que trabalhavam para bordar as cortinas do templo. E ela então se apresenta diante de um dos sacerdotes, o escriba do templo, chamado Anás, que possivelmente seja o mesmo Anás lá da época da morte do Senhor Jesus Cristo, que era um dos sumos sacerdotes naquele ano. E ele a acusa José, e os dois são obrigados a beber aquelas águas amargas que falam lá no livro no Pentateuco, que quando a mulher fosse suspeita de adultério, e houvesse dúvida, ela deveria beber. Maria bebe, José bebe, cada um no seu turno, nas montanhas de Jerusalém, e nada acontecendo com os dois, ninguém ficando doente. Os sacerdotes os inocentam e mandam para casa. Eles vão para Belém depois do decreto de César, e o parto acontece segundo a descrição desse livro, e essa é a fonte de toda a tradição de que Jesus nasceu dentro de uma caverna. E procurando uma parteira, essa parteira vem para auxiliar no parto de Jesus, e ela descobre que mesmo depois de Jesus ter nascido, Maria continua virgem. Chama uma testemunha, uma senhora chamada Salomé, que averiguando o corpo de Maria e tocando nas partes íntimas de Maria, seu braço é completamente carbonizado. Ela, por ser piedosa, clama a Deus. Um anjo vem do céu e diz: toque no menino. Ela toca em Jesus e o braço é completamente restaurado. A narrativa seguinte é a da morte dos inocentes em Belém, mandada por Herodes, e que termina com o assassinato de Zacarias, o pai de João Batista, que estando no templo escondeu o seu filho para que ele não fosse morto, e ele nem morava em Belém. E ao proteger João Batista da morte, ele é assassinado dentro do templo e encontrado somente alguns dias depois morto lá dentro do Santo dos Santos. Esse é o proto-evangelho de Tiago, a história da natividade de Maria. Agora, lendo com um pouco de atenção e com a pouca experiência que eu tenho nessas questões de crítica textual, é interessante observar e comparar esse evangelho que, segundo os autores, foi escrito ou no mesmo período em que Lucas, um pouquinho antes de Lucas ter escrito o seu evangelho, ou lá no final do 2º século, bem depois de que todas essas coisas teriam acontecido. E eu acho estranho, a Igreja Católica defende que ele foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo, exatamente 20 anos antes de Lucas ter escrito o evangelho que aqui nós estamos lendo. E Lucas, quando escreve seu evangelho, os irmãos se lembram, ele diz no capítulo 1, que ele fez uma acurada investigação sobre todos os fatos referentes à vida de Jesus.
É tão interessante que Lucas, que narra tantos detalhes, e como médico ele até escolhe a dedo as palavras que ele vai usar, em nenhum momento sequer ele faz referência a esse evangelho escrito por Tiago, que possivelmente seria o Tiago, irmão do próprio Senhor Jesus. E ele não cita nenhuma vez, nenhum evento, nada. Pela narrativa do proto-evangelho de Tiago, os pais de Maria eram pessoas muito bem conhecidas e muito bem quistas na alta sociedade de Jerusalém, ao ponto de todos os sacerdotes os conhecerem e os sacerdotes adotarem a sua filha para criarem-na no templo. Mas Lucas nem sequer menciona isso. Lucas simplesmente relata da vida simples, da vida pobre, e de como o Senhor Jesus nasceu nesse contexto, segundo a eleição divina, para que, sendo rico, se fizesse pobre em nosso lugar e para nos salvar. E quando nós lemos esse evangelho, o único objetivo dele era exatamente justificar a ideia, então nascente na igreja por volta do 2º século, de que Maria tinha permanecido virgem e de que ela precisava e era digna sim de um culto, uma veneração especial por parte da igreja, coisa que ela nunca requereu em nenhum momento da sua vida. Mas também para mostrar as origens gnósticas desse evangelho, que uma vez que o gnosticismo era contrário a essa ideia de que a matéria era boa, portanto qualquer relacionamento humano de Jesus seria algo pernicioso e precário. Daí então procurar-se um homem idoso, viúvo, com filhos já criados, para que todos os textos bíblicos que mostram a família de Jesus, os nomes dos seus irmãos, a realidade deles, pudessem ser minimizados, a fim de enfatizar a sua divindade em detrimento da sua humanidade. Mas o que Lucas faz é exatamente mostrar para nós que a humanidade do Senhor Jesus Cristo foi plena, foi completa, foi verdadeira, não foi falsa, e que em momento algum ela seria menos digna se acontecesse num ambiente familiar como o nosso, como o seu, como o meu. E portanto, quando eu olho para esse texto em que a família de Jesus vem procurar conversar com ele, procurar dialogar com ele, enfrentando também a multidão para se aproximar dele, eu penso que Lucas tem em mente como objetivo mostrar para nós, dentre os outros que ele vai nos apresentar, que a humanidade perfeita do Senhor Jesus Cristo inclui e acontece no meio de uma vida familiar normal. Não é porque somos gente que somos ruins, é por causa do pecado nas nossas vidas que nós nos tornamos muitas vezes maldosos, malignos, maledicentes e fazemos as coisas erradas que nós fazemos, mas não porque somos gente. Então, o Senhor Jesus, ele nasce no meio de uma família. E nunca é demais nós lembrarmos quem são os irmãos de Jesus. Quando Lucas capítulo 2, versículo 7, narra o nascimento de Jesus, ele diz que Maria, não uma parteira, toma o seu filho primogênito, e o coloca numa manjedoura enrolado com pano simples. E é interessante e importante observarmos como que os evangelhos descrevem Jesus em relação à sua mãe, e como que os evangelhos descrevem Jesus em relação a Deus. João capítulo 3, versículo 16, Jesus é o unigênito do Pai que se ofereceu por nós, o Filho único. Mas Lucas, quando fala de Jesus como filho de Maria, ele diz que ele é o seu primogênito, ele é o primeiro de outros que viriam depois. E Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, nos dá os nomes deles quando Jesus prega em Nazaré e ele é rejeitado pelas pessoas. Um dos motivos por que Nazaré rejeita Jesus é porque eles conhecem a família humana de Jesus. Eles dizem: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe vem toda essa sabedoria? Eles conheciam os nomes dos irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas, e sabiam das suas irmãs, e uma tradição antiga diz que uma delas se chamava Salomé.
Marcos capítulo 3, versículo 31 e 32 diz que essa família procura conversar com Jesus no texto que é paralelo a esse que nós estamos aqui. João capítulo 2, versículo 12, fala que Jesus tinha irmãos e que sua mãe e os seus irmãos foram convidados para participar daquele casamento lá em Caná da Galileia. E que quando Jesus termina o milagre e volta para casa, a Bíblia diz que ele volta acompanhado de seus irmãos, além de ser acompanhado dos seus discípulos. Andando um pouco mais, João capítulo 7, versículo 5, faz para nós uma revelação que é intrigante. Quando Jesus começa a pregar o Evangelho e está no ano da popularidade, em que todo mundo quer ouvi-lo, em que todos querem ser tocados por ele, porque ele está fazendo muitos milagres, os seus irmãos se chegam a ele, capítulo 7, a partir do verso 3, e dizem: olha, não existe uma pessoa que queira ficar conhecida e que faz as suas obras em oculto como você faz. Vá para Jerusalém, torna-te famoso. E Jesus diz: olha, a minha hora não chegou, a de vocês está sempre com vocês. Então João diz no versículo 5: os seus irmãos não criam nele. Depois nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 14, que depois de todos os eventos da morte e da ressurreição de Jesus, que nós comemoraremos semana que vem, no domingo de Páscoa, e os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém, 120 pessoas com eles, dentre elas estavam Maria, a mãe de Jesus, e todos os seus irmãos. Portanto, em João 7 eles não creem em Jesus, mas em Atos 1 todos eles já estão conhecendo e vivendo dentro do Evangelho. E dois deles vão se destacar: Tiago, que vai ser pastor em Jerusalém, líder da igreja, que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 14, era um reputado coluna daquela igreja, contado inclusive entre os apóstolos, embora não fosse apóstolo. E disse a tradição que ele morreu bem velho em Jerusalém, pastor daquela igreja, assassinado numa perseguição imperial. E escreveu a carta de Tiago, quando ele mesmo se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo. E o outro é Judas, que escreveu a carta de Judas ao lado ali do Apocalipse, e ele diz: eu sou Judas, o servo de Jesus e irmão de Tiago, para que vocês saibam. De modo que a Escritura, em vários momentos do Novo Testamento, não esconde a família de Jesus, mas diz que eles existiam e que ele foi criado com eles. Jesus não foi criado como um filho único, não foi criado de forma mimada, mas ele foi criado sim no meio da administração de uma família que tinha pelo menos 7 pessoas, 7 filhos. E tudo isso para que a sua humanidade de fato fosse perfeita, e assim ele pudesse também tratar com as nossas famílias como nós tratamos com as nossas famílias, e anunciar o Evangelho para seus irmãos, como nós também devemos anunciar o Evangelho para os nossos irmãos. Em segundo lugar, o Senhor Jesus, como membro de uma família, experimenta tanto o positivo quanto o negativo dessa família. O texto diz que a família de Jesus vem procurá-lo e querem ter com ele. Lucas não nos dá os motivos, mas se nós lermos Mateus capítulo 12 e Marcos capítulo 3, é muito possível que a família de Jesus venha até ele movida por um instinto maternal e fraternal, de preocupação com o que estava acontecendo com Jesus naquele momento. Marcos diz que Jesus tinha acabado de ter um embate com os fariseus, e os fariseus o acusam de estar expulsando demônios pelo maioral do demônio, ou seja, um demônio expulsando outros demônios, e que ele estava como que fora de si, ao ponto de sua família vir procurá-lo para tentar levá-lo de volta para casa e quem sabe a ajudá-lo a se recompor e voltar ao equilíbrio outra vez. Marcos nos dá a entender que sua família estava achando que Jesus estava doido e que ele precisava ir para um spa ou para uma clínica de repouso. E William Hendrickson, quando comenta esse texto, ele diz que essa é uma interpretação generosa.
Podia ter sido coisa pior. Então Jesus experimenta esse carinho, esse afeto, mas ele experimenta também os erros que uma família pode cometer quando cuida dos seus problemas internos. E é por isso então que o Senhor Jesus, ao ser informado de que sua família está ali, não de forma mal educada, não de forma desprezadora, mas de uma forma muito simples e querendo ensinar uma verdade bíblica para nós, ele diz: mãe para mim e irmão para mim é todo aquele que pratica a palavra do meu Pai. Ao dizer isso, o Senhor Jesus de forma nenhuma está expulsando a sua família. Tanto é que quando nós vemos João capítulo 19, versículo 26, Jesus sofrendo na cruz pelos nossos pecados, ele vê João lá embaixo, ele vê Maria sua mãe lá embaixo, ele diz para João: João, ela é sua mãe. E ele vira para Maria e diz: Maria, João é seu filho. E a palavra de Deus diz que depois daquele dia João leva Maria para sua casa e cuida dela. Como que alguém que mesmo debaixo de sofrimento trata assim a sua mãe pode ser tido como alguém que a despreza ou que não quer nada com ela e nem com seus irmãos? Não é esse o sentido, não é essa a intenção, não é isso que Lucas quer nos mostrar. Lucas está querendo mostrar com essa situação de que mesmo as pessoas mais chegadas a nós, quando querem ter a nossa atenção, precisam saber e ter consciência de que se nós amamos a Deus, a palavra de Deus sempre estará em primeiro lugar. Isso fica claro na narrativa de Lucas quando você compara o versículo 21 com o versículo 15 do mesmo capítulo. Jesus, terminando a narrativa da parábola do semeador, ele diz: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então Jesus diz à sua família: mãe para mim, tradução literal, irmãos para mim, são aqueles que ouvem esta palavra da parábola do semeador e a praticam. Então o Senhor Jesus nos ensina, em terceiro lugar, que minha família, que a sua família, que a nossa família, são acima de tudo aqueles que amam e guardam a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus diz, João 14, 21, e nós cantamos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o Senhor Jesus faz aqui uma aplicação prática da parábola do semeador. A boa terra pode ser e precisa ser encontrada também dentro da nossa casa, onde nós moramos. Mas a boa terra e a palavra que cai nessa terra será o instrumento que vai ajuizar e que vai também dar o padrão de vida para todos aqueles que ouvem e guardam e querem entregar suas vidas para Jesus. A palavra de Deus, o ensinamento do texto é esse: está acima dos nossos relacionamentos pessoais, de parentesco e interpessoais. E o Senhor Jesus mostra que Ele mesmo também pratica assim. Portanto, o que o Senhor Jesus Cristo dá para nós é um critério de como conduzir a nossa família de forma reta e segura. O critério é em todas as nossas relações, com pais, com mães, com irmãos, com quem quer que seja, o que deve nos conduzir a tomar decisão e a tomar posição sempre é a palavra de Deus. Por isso, os pais recebem de Deus o mandamento de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Por isso que os filhos são orientados a obedecer os seus pais, porque eles lhes ensinam a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é sempre o critério.
E eu creio que a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, foi muito feliz quando diz que os membros da igreja devem obediência aos presbíteros, aos pastores e aos diáconos, enquanto eles forem fiéis a essa palavra. Porque sempre será a palavra o critério de decisão, sempre será a palavra o critério de comportamento. É a palavra que vai decidir qual a disciplina que você vai dar para o seu filho quando ele errar. Não o seu sentimento, não a sua ira, não a sua frustração e nem a sua decepção, mas a palavra. É a palavra que vai mostrar para você que deve obedecer o seu pai quando você errou. E é a palavra que você deve mostrar para o seu pai e para a sua mãe quando eles errarem com você. Não é o que você sente, não é o que seu coleguinha diz, não é o que você viu na televisão. Não é a moda que está ao nosso redor. O Senhor Jesus diz o seguinte: em qualquer relacionamento, seja o mais íntimo, seja de sangue inclusive, a palavra determina as ações. Então, se minha mãe e meu pai me abandonarem, diz o salmista no Salmo 27, o Senhor me acolherá, porque eu tenho prazer na sua palavra. E mais, é por essa razão também que o Evangelho dividiu e continua dividindo famílias. Porque quando o Evangelho chega numa casa e parte da família atende ao Evangelho e parte não atende ao Evangelho, essa família foi dividida pela verdade. E muitos de nós que estamos aqui nessa noite assentados sabem na sua carne o que isso significa. Ver o irmão que você ama longe do Evangelho, ver os seus pais com os ouvidos fechados para o Evangelho, enquanto Deus abriu o seu coração e você está aqui. O Evangelho dividiu famílias e ele continuará dividindo, porque pessoas continuarão dizendo sim e pessoas continuarão dizendo não ao Evangelho. E o Senhor Jesus Cristo diz que quando o Evangelho é o padrão da minha conduta, Ele define então quem são os verdadeiros familiares dos quais e com os quais eu vou conviver no céu. Porque Deus é o Pai, e diante de Deus e debaixo de Deus, todos nós somos irmãos e irmãs. E essa questão é tão séria que ela continua avançando para o Novo Testamento em desdobramentos. E eu quero mostrar dois deles, um negativo e outro positivo. Primeiro negativo, para ninguém dizer que o pastor terminou falando coisa difícil e dura. Então, quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 até versículo 13, nós temos um texto difícil para a igreja, que é um texto que trata de disciplina. De disciplina por causa de pecados que se alojaram dentro da igreja. E o apóstolo Paulo começa esse texto que trata da disciplina, falando no versículo 7 o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. E ele então abre o assunto: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo, ia ter que mudar daqui. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, serão julgados por Deus. Expulsai do vosso meio o malfeitor. Por que Paulo é tão duro assim? Porque ele diz que o critério para decidir qual é o nosso comportamento é a palavra de Deus e não as nossas vontades. E se nós não andamos de acordo com essa palavra, nós nos alinhamos não com aqueles que são irmãos, mas nos alinhamos com aqueles que não são irmãos.
Um outro exemplo é um exemplo positivo. Marcos capítulo 10, versículo 28 a 31, o próprio Senhor Jesus o apresenta e aplica. O Senhor Jesus está tratando daquela questão do jovem rico. E ele diz, aquele famoso versículo, que não dá para um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, e o fundo de agulha não é uma porta que tem em Jerusalém, é uma agulha que um médico usava para poder costurar um machucado. Então os discípulos ouvem aquilo e dizem: ninguém vai ser salvo, não tem jeito. E o Senhor Jesus diz: olha, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Todos aqueles, diz o texto, que deixam tudo por mim, fazem parte da família de Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, verso 28, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Tem pessoas que acham que estão folgados porque os seus pais são crentes, e não deveria ser assim. Todos nós temos que responder ao Evangelho. Não importa quem é seu pai, não importa quem foi sua mãe, não importa que o seu avô tenha sido o fundador dessa igreja, ou de qualquer uma outra. O que importa é o que você está dizendo ao Evangelho, sim ou não. O que importa é se o Evangelho que está escrito nessa Bíblia, ele faz diferença na hora que você toma as suas decisões, para então testemunhar Jesus a este mundo. E eu faço algumas aplicações. Primeira delas, a palavra de Deus diz que nós somos irmãos, que o Senhor Jesus, ao trazer o Evangelho e trazer o reino de Deus sobre nós, Ele nos nivela como parentes uns dos outros, tendo como único padrão se nós obedecemos ou não à sua palavra, ao Evangelho. Portanto, qualquer um que obedece ao Evangelho de Cristo está na família de Deus. E Efésios capítulo 2, versículo 15, ele diz: não é mais estrangeiro, não é mais desconhecido, não é mais alguém que está fora da aliança, antes somos todos da família de Deus. E na família de Deus não há muro que separa um ao outro. Na família de Deus nós não somos estranhos. Na família de Deus nós não precisamos ficar tomados de precauções uns com os outros. Na família de Deus nós aprendemos a amar e a honrar uns aos outros, e a Escritura diz como fazê-lo. Primeiro Salmo, versículo 3 do capítulo 16: quanto aos santos que há na terra, ou que estão na terra, eles são os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer. Essa nova família que Deus nos dá, ela é construída na santidade, ela faz com que possamos notar e devamos notar uns aos outros, e uns aos outros somos 100% da alegria do outro. Neles eu tenho todo o meu prazer. Romanos capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que essa família, essa nova família, ela é cheia de cordialidade, de fraternidade e de honra. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Provérbios capítulo 18, verso 24, diz que quem tem muitos amigos sai perdendo. Mas ele termina o versículo dizendo que tem amigo que é mais íntimo do que um irmão. Isso você pode experimentar na igreja. Mas não acabou não, tem mais. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, versículo 23, diz que pela obediência a essa palavra, nós podemos e nós devemos viver uma fraternidade não fingida, uma amabilidade sincera e intensa,
e uma reciprocidade e uma mutualidade que é carregada de amor. Olha o que Pedro diz: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, intensamente. Por quê? Ele diz: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive eternamente. Mãe para mim, irmão para mim, é aquele que guarda essa palavra. E eu concluo dizendo o seguinte: quando o Senhor Jesus termina de falar isso, Lucas, diferentemente de todos os outros textos que ele trata das conversas de Jesus, e os irmãos têm percebido que nesse último ano, todas as vezes que eu venho pregando no Evangelho de Lucas, eu tenho pregado nos diálogos de Jesus. Cada milagre que ele faz, cada conversa que ele tem, Lucas invariavelmente termina dizendo que aconteceu alguma coisa e as pessoas reagiram de um modo. Mas nesse texto, silêncio. E eu queria saber o que aconteceu. Eu queria especular para saber se Pedro chegou em Jesus: mas tu é mau, hein? Falar mal da sua mãe, mexer com o seu irmão, bichinho. Não, silêncio. Não há narração de reações. Será que é porque o conceito é chocante? Ou será que é porque ele é muito mais do que a gente imagina que o Evangelho de Jesus seja? Que humanidade é essa que o Senhor Jesus traz consigo e que Ele coloca no seu Evangelho, que é capaz de quebrar vínculos tão íntimos como os vínculos familiares, aquela relação que existe entre uma mãe e o seu filho, e elevar tudo isso ao fato de que todos que recebemos o Evangelho e nele cremos, nos tornamos uma só família pelo amor de Deus. Eu penso que o silêncio aconteceu por causa dessa descoberta. O Evangelho é muito mais. O Evangelho é muito mais. O Evangelho é capaz de tirar de dentro de nós o nosso melhor. E é capaz de curar pela mão de Deus, na ação do seu Espírito, o pior. Esse Evangelho faz com que eu possa olhar para o lado e amar sem paredes o meu irmão e a minha irmã. Esse Evangelho é capaz de vencer temperamentos. Esse Evangelho é capaz de quebrar convenções sociais. Esse Evangelho é capaz de ajuntar no mesmo lugar aqueles que jamais se ajuntariam por preconceito, por raça, por decisão, por ideologia, por política. Esse Evangelho, ele nos nivela todos porque ele tem um princípio básico: a palavra de Deus governa. E João diz na sua primeira epístola que os mandamentos de Deus não são penosos. E ele diz isso alguns versículos depois de ele dizer: veja como é grande o amor de Deus por nós, Ele nos fez seus filhos. Filhos que obedecem o seu Pai, têm prazer nos seus mandamentos. E então o Senhor Jesus nos chama a entender esse Evangelho e a praticá-lo. Porque o próprio Senhor Jesus, que viveu numa família que se dividiu por causa do Evangelho, no final trouxe todos os seus irmãos a Ele mesmo. E isso me dá esperança de que, se nossos filhos se afastarem, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, eles podem voltar.
E se eles não conhecem o Evangelho, por conviverem com a gente, por morarem com a gente, conhecerão. Foi assim com Jesus na sua humanidade. Então, eu não posso afirmar isso, mas eu posso ter esperança de que seja assim, por causa do Evangelho. Também, a palavra de Deus, ela é mandamento e é orientação para nós. Qualquer problema familiar eu posso resolvê-lo se a palavra de Deus me governar. E o que fazer para enxergar e ser enxergado como membro, então, dessa família, desse Evangelho? Primeiro, se você não crê no Evangelho, Pedro diz em Atos 2, 37 e 39, que a forma de entrar nesse Evangelho é através do arrependimento. Arrependa das coisas erradas que você faz, confesse-as a Deus e diz: Senhor, eu quero o teu Evangelho na minha vida, eu quero obedecê-lo, e comece a conhecer essa palavra, passe a conhecê-la para obedecê-la. Lembre-se do que João diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, o que nós temos ouvido e visto, nós anunciamos igualmente a vocês, para que vocês mantenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, na família. E lembre-se de praticar e aceitar que pratiquem com você Filemão, versículo 7, onde Paulo diz: pois irmão, eu tive grande alegria e contentamento no teu amor, porque por teu intermédio os santos têm sido reanimados. Paulo fala a Filemão de uma comunhão eficiente. E uma comunhão eficiente é aquela que produz grande alegria. Lembra do Salmo 16:3? Neles eu tenho 100% do meu prazer. E uma comunhão eficiente é aquela que traz ânimo aonde ele acabou. E uma comunhão eficiente, ela traz contentamento, ela traz consolo nos dias difíceis. E a palavra de Deus diz que nós podemos praticar isso uns com os outros gratuitamente e graciosamente. Porque o Senhor Jesus mostrou para nós que existem vínculos na aliança que o Evangelho nos propõe, que são muito maiores que os vínculos que nós temos aqui nessa terra, e que são eternos, pois jamais acabam. É nesse vínculo, é nessa aliança que nós fomos inseridos, um a um, família após família. Viva dentro desse vínculo, viva dentro dessa aliança. Mãe para mim, irmão para mim, é todo aquele que guarda a minha palavra. Vamos orar. Senhor Deus, estende as tuas mãos sobre as famílias dessa igreja que são tão humanas. Humanas na sua humanidade, pais, mães e filhos, e sobrinhos e netos, e tios e avós, e bisavós, e tataravós. Mas também, Senhor Deus, coloca as tuas mãos sobre essas famílias, porque sendo humanas também são pecadoras. E nos seus vínculos, muitas vezes, se escondem coisas que precisam ser tratadas, perdoadas, saradas e modificadas. Mas que na bondade do Teu amor e na graciosidade do Teu Evangelho, o Senhor já nos alcançou. De modo que nós estamos a caminho, e na nossa peregrinação o Senhor vem tratando conosco, falando conosco, conversando conosco pelo caminho. E vem colocando as tuas mãos sobre a nossa cabeça, e vem estendendo as tuas mãos para pegar-nos pela mão e nos ajudar a atravessar os momentos difíceis e apertados. E vem nos colocando de pé, e vem nos fortalecendo, e vem fazendo de nós o teu povo, e os teus filhos, e a tua família. Ó Deus, permite-nos, ó Deus, ver e viver a beleza desse Evangelho. Permite-nos, ó Deus, experimentar isso, essa comunhão que alegra,
essa presença que satisfaz, esse convívio que aproxima, e essa palavra que orienta tudo isso. Vem sobre nós, Senhor Deus, o Teu Espírito habita em nós, conduze-nos, dirige-nos, usa-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.